Continuação da leitura do livro Humanidade, uma história otimista do homem, de Rutger Bregman. Capítulo 2, O Senhor das Moscas da Vida Real. Quando comecei a escrever este livro, sabia que havia uma história a ser abordada. A história transcorre numa pequena ilha deserta, em algum lugar do Pacífico. Um avião acabou de cair. Os únicos sobreviventes são alguns estudantes ingleses que mal conseguem acreditar na boa sorte que tiveram. É como se tivessem feito uma aterrissagem forçada em um dos livros de aventura que leram. Nada além da praia, de conchas e água por muitos quilômetros. E melhor ainda, sem nenhum adulto. Logo no primeiro dia, os garotos instituem uma espécie de democracia. Um dos meninos, Ralph, é eleito líder do grupo. Atlético, carismático e bonito, é o garoto de ouro da turma. O plano de ação de Ralph é simples: divertir-se e sobreviver, fazer sinal de fumaça para navios que passarem. O primeiro item é um sucesso, os outros, nem tanto. A maioria dos meninos se mostra mais interessada em brincar e se divertir que cuidar do fogo. Jack, garoto ruivo, desenvolve uma paixão por caçar porcos, e com o passar do tempo, ele e os amigos começam a ficar mais imprudentes. Quando certo dia um navio passa ao longe, todos ficam abandonando seus postos na fogueira. Já haviam. Você está desobedecendo as regras, acusa Ralph furioso. Jack dá de ombros. Quem se importa com isso? As regras são a única coisa que nós temos. Quando anoitece, os garotos se sentem aterrorizados, com medo das feras que acreditam perambular pela ilha. Na verdade, as únicas feras estão dentro deles mesmos. Depois de algum tempo, começam a pintar o próprio rosto, a se livrar das roupas, a desenvolverem impulsos incontroláveis, tipo beliscar, chutar, morder. De todos, só um consegue manter a cabeça fria, Pig, como os outros o chamam, por ser o mais gordo que os demais, é asmático, usa óculos e não sabe nadar. Pig é a voz da razão, que ninguém ouve. O que somos nós? Ele cogita pesaroso. Humanos ou animais, ou selvagens? Passam-se semanas, e então um dia, um oficial da Marinha Britânica chega à praia. A ilha tornou-se uma terra deserta e fumegante. 3 dos meninos, inclusive Pig, morreram. Eu poderia pensar, diz o oficial repreendendo-os, que um grupo de garotos ingleses seria capaz de um comportamento melhor que esse. Ralph, outrora líder do bem-comportado grupo de garotos, irrompe em lágrimas. Ralph chorou pela perda da inocência, diz o texto, e pelas trevas do coração humano. Essa história nunca aconteceu. Um professor inglês a inventou em 1951. Não seria uma boa ideia? Perguntou William Golding. Um dia, a esposa escreveu uma história sobre alguns garotos numa ilha, mostrando como realmente se comportariam. O livro O Senhor das Moscas, de Golding, venderia dezenas de milhões de exemplares, seria traduzido para mais de 30 línguas e seria considerado como um dos clássicos do século XX. Em retrospecto, o segredo do sucesso do livro, é claro, Golding tinha um talento magistral de retratar as profundezas mais sombrias da humanidade. Mesmo se partirmos de um novo começo, nossa natureza nos compele a estragar tudo, escreveu em sua primeira carta à editora. Ou, como explicou mais tarde, o homem produz o mal como uma abelha produz mel. Fica claro que Golding tinha o zeitgeist dos anos 60, quando uma nova geração começava a questionar os pais sobre as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. Eles queriam saber se Auschwitz havia sido uma anomalia ou se existe um nazista escondido em cada um de nós. Em Senhor das Moscas, William Golding evocou a segunda alternativa e obteve sucesso instantâneo, tanto que o romance marcou uma mudança cultural, argumentou o influente crítico Lionel Trilling. Golding chegou a ganhar o Prêmio Nobel por sua obra. Seu livro ilumina a condição humana no mundo hoje com uma perspicácia de uma narrativa artística realista e a diversidade e universalidade do mito, escreveu o Comitê Sueco da Premiação. Atualmente, Senhor das Moscas é lido como muito mais que um romance. Claro que é uma história inventada, exposta na prateleira de ficção, mas a visão de Golding da natureza humana também o transformou num verdadeiro livro didático sobre a teoria do verniz.
Antes de sua publicação, ninguém jamais havia tentado um realismo tão cru em um livro sobre crianças. No lugar de narrativas sentimentais, sobre casas em pradarias ou princesinhas solitárias, aqui havia ostensivamente uma visão cruel de como meninos eram de fato. Eu era adolescente quando li O Senhor das Moscas. Lembro-me de ter me sentido desiludido enquanto digeria aquela história. No entanto, nem por um segundo eu pensei em duvidar da visão de Golding sobre a natureza humana. Isso só aconteceu quando eu peguei o livro de todo, anos depois, ao pesquisar a vida do autor. Fiquei sabendo quanto ele foi infeliz. Alcoólatra, com tendência à depressão, um homem que batia nos filhos. Eu sempre entendi os nazistas, confessou Golding, porque tenho essa natureza. E foi em parte por causa desse triste autoconhecimento que ele escreveu o livro O Senhor das Moscas. Golding não se interessava muito pelos outros, como observa seu biógrafo. Ele sequer se preocupava em grafar o nome de seus conhecidos corretamente. Uma questão mais urgente para mim que conhecer pessoas, disse Golding, era a natureza do homem com H maiúsculo. E foi assim que eu comecei a ponderar. Alguém já teria estudado como crianças de verdade agiriam se estivessem sozinhas numa ilha deserta. Escrevi um artigo sobre o assunto, no qual comparei Senhor das Moscas com descobertas científicas modernas e concluí que muito provavelmente os garotos agiriam de forma diferente. Citei o biólogo Franz de Waal, que afirmou não haver a menor evidência de que crianças deixadas ao próprio destino fariam isso. Os que leram o artigo reagiram com ceticismo. Todos os exemplos se referiam a garotos em casa, na escola ou em acampamentos de férias. Eles não respondiam à pergunta fundamental: o que acontece quando meninos ficam sozinhos numa ilha deserta? Assim começou minha busca pelo Senhor das Moscas da vida real. É claro que a possibilidade de qualquer universidade ter permitido que pesquisadores usassem meninos sozinhos numa selva por meses a fio, como sujeitos de uma pesquisa, era remota, mesmo nos anos 1950. No entanto, será que isso não poderia ter acontecido em algum lugar? Em algum momento por acidente? Digamos, depois de um naufrágio? Comecei com uma busca básica na internet. Crianças náufragas. O Senhor das Moscas da vida real. Crianças numa ilha. As primeiras referências que encontrei eram sobre um abominável reality show inglês de 2008 que jogava os participantes uns contra os outros. Depois de navegar por um tempo na internet, topei com um blog obscuro que contava uma história cativante. Tipo, um dia, em 1977, 6 garotos partiram de Tonga para fazer uma pescaria. Surpreendidos por uma violenta tempestade, os garotos naufragaram numa ilha deserta. O que eles fazem, essa pequena tribo? Um pacto de nunca brigarem. O artigo não cita fonte. Depois de mais algumas horas clicando, descobri que a história era de um livro de um conhecido anarquista, Colin Ward, intitulado The Child in the Country, 1988. As crianças na zona rural. Ward citava o relato de uma política italiana, Susanna Agnelli, compilado de algum comitê internacional. Mais esperançoso, saí em busca do relato e dei sorte. Encontrei um exemplar num sebo inglês. 2 semanas depois, ele chegava em minha casa. Folheado o volume, encontrei na página 94 o que procurava. 6 garotos sozinhos em uma ilha deserta. A mesma história, os mesmos detalhes, algumas palavras e mais uma vez sem fontes. Tudo bem, pensei. Talvez eu consiga localizar Susanna Agnelli e perguntar de onde saiu essa história. Desta vez, porém, não dei sorte. Ela faleceu em 2009. Se aconteceu mesmo, deve haver algum artigo de 77 a respeito. E não era só isso, os garotos podiam estar vivos também. Contudo, por mais que pesquisasse, em diversos arquivos não encontrei nada. Às vezes, só é preciso um golpe de sorte. Um dia, folheando os arquivos de jornais, digitei um número incorretamente e acabei mergulhando nos anos 60.
E lá estava a referência de Susana ao ano 1977. Acabou sendo um erro tipográfico. Na edição de 6 de outubro de 1966 do jornal australiano The Age, um título me saltou aos olhos: A História dos Náufragos de Tonga. Era a história de 6 garotos que tinham sido encontrados 6 semanas antes em uma ilha rochosa no sul de Tonga, um arquipélago do sul do Oceano Pacífico. O protetorado britânico até 1970. Os garotos haviam sido resgatados pelo capitão de um navio australiano após terem ficado isolados na ilha de Ata por mais de um ano. Segundo o artigo, o capitão conseguiu inclusive que uma emissora de televisão filmasse uma representação da trajetória dos garotos. A história da sobrevivência deles já é considerada uma das grandes aventuras clássicas marítimas, concluía o artigo. Eu estava num turbilhão cheio de questões. Os garotos ainda estavam vivos? Seria possível localizar o filme da televisão? O mais importante, porém, é que eu tinha uma pista. O nome do capitão era Peter Warner. Talvez ele estivesse vivo. Mas como localizar um senhor de idade do outro lado do planeta? Fiz uma pesquisa pelo nome do capitão e outro golpe de sorte. Em uma recente edição do Daily Mercury, pequeno jornal local de Mackay, na Austrália, vi o título Companheiros comemoram relação de 50 anos. Ao lado, uma pequena fotografia de 2 homens sorrindo abraçados, e o artigo começava: Em uma remota plantação de bananas de Tuleira, perto de Lismore, foram 2 improváveis companheiros. Esses homens têm um sorriso no olhar e uma energia esfuziante, que escondem a idade. O homem mais velho, com 83, filho de um rico industrial. O mais novo, 67, pode ser considerado filho da natureza. Os nomes deles? Peter Warner e Mano Total. Onde eles se conheceram? Em uma ilha deserta. Partimos numa manhã de setembro com minha esposa, Marty. Aluguei um carro em Brisbane, na costa leste da Austrália, e eu me sentia ansioso no volante. O nervosismo podia ter a ver com fazer 3 exames de habilitação para tirar a carteira de motorista e agora precisar dirigir pelo lado esquerdo da pista. Mas também com estar prestes a conhecer o principal personagem de uma das grandes histórias clássicas marítimas. Umas 3 horas depois, chegamos ao destino, um lugar no meio do nada, reduzido a um ponto no Google Maps. E lá estava ele, na frente de uma casa rebaixada perto da estrada de terra. O homem que tinha resgatado 6 garotos 50 anos antes, o capitão Peter Warner. Antes de relatar a história dele, gostaria de contar algumas coisas sobre Peter, pois a vida desse homem já valeria um filme. Era o filho mais novo de Arthur Warner, que já fora um dos mais ricos e poderosos da Austrália. Nos anos 30, Arthur administrava um vasto império chamado Electronic Industries, que à época dominava o mercado de aparelhos de rádio do país. Peter foi criado para seguir os passos do pai. No entanto, preferiu fugir de casa aos 17 anos de idade. Foi para o mar em busca de aventuras. Eu preferia lutar contra a natureza a lutar contra seres humanos, explicou depois. Peter passou os anos seguintes navegando pelos 7 mares, de Hong Kong e Estocolmo, de Xangai a São Petersburgo. Quando finalmente voltou 5 anos depois, o filho pródigo apresentou ao pai um certificado de capitão sueco. Sem se impressionar, o pai exigiu que o filho aprendesse uma profissão útil. Qual é a mais fácil? Perguntou Peter. Contabilidade, mentiu Arthur. Foram necessários mais 5 anos no curso noturno para Peter se formar. Depois foi trabalhar na empresa do pai, mas continuou sentindo o chamado do mar. Sempre que podia, Peter ia à Tasmânia, onde tinha uma frota de pesca. Foi em atividade paralela que o levou a Tonga no início do inverno de 66. Peter havia marcado uma audiência com o rei para pedir permissão de pescar lagostas nas águas de Tonga.
Infelizmente, Sua Majestade Talfarro topou o quarto, recusou a proposta. Desapontado, Peter voltou para a Tasmânia, mas fez um pequeno desvio no caminho, fora das águas reais, a fim de lançar suas redes, e foi então que avistou uma minúscula ilha no Mar Azul, a ilha de Ata. Peter sabia que havia muito tempo nenhum barco ancorava por lá. A ilha já fora habitada até um dia sombrio de 1863, quando um navio negreiro surgiu no horizonte e zarpou com os nativos. Desde então, Ata ficou deserta, amaldiçoada e esquecida. Ele então notou algo estranho. Observando com binóculo, viu marcas de pequenas queimadas no verde da montanha. Incêndios espontâneos não são comuns nos trópicos, explicou para nós meio século depois. Resolvi investigar. Enquanto o barco se aproximava da ponta oeste da ilha, Peter ouviu um chamado no cesto da gávea. Tem alguém acenando, gritou um dos tripulantes. Imagina, respondeu Peter, devem ser grasnados de aves marítimas. Mas em seguida, pelo binóculo, viu um garoto, nu, com os cabelos caindo nos ombros. Aquela criatura selvagem pulou no penhasco e mergulhou no mar. De repente, mais garotos apareceram, gritando a plenos pulmões. Peter deu ordens para a tripulação pegar suas armas, ciente do costume polinésio de abandonar criminosos perigosos em ilhas remotas. Não demorou para o primeiro garoto chegar no navio. Meu nome é Stephen, gritou em inglês perfeito. Somos 6 e acho que estamos aqui há 15 meses. Peter se mostrou um tanto cético. Quando subiram a bordo, os garotos disseram que eram alunos de um internato em Nuku'alofa, capital de Tonga. Enjoados da comida da escola, um dia resolveram sair num barco de pesca, mas foram surpreendidos por uma tempestade. Coerente, pensou Peter. Entrou em contato com Nuku'alofa pelo rádio de bordo. Eu estou com 6 garotos no barco, disse ao operador. Se eu der o nome de cada um deles, você pode telefonar para a escola para saber se são alunos de lá? Fique na linha, foi a resposta. Passaram-se 20 minutos. Ao contar essa parte da história, Peter fica com os olhos meio marejados. Finalmente, um operador falou pelo rádio. Você os encontrou? Esses garotos foram dados como mortos. Houve até funerais. São eles? É um milagre. Perguntei se Peter tinha ouvido falar do livro Senhor das Moscas. Sim, li esse livro, respondeu sorrindo. Mas essa história é totalmente diferente. Nos meses seguintes, tentei reconstruir com precisão o que aconteceu naquela minúscula ilha de Ata. Peter demonstrou de ter excelente memória. Mesmo aos 90 anos, tudo o que contou se mostrou coerente com o que surgia de outras fontes. Minha outra principal fonte morava em algumas horas de Peter. Mano total, com 15 anos na época e agora com 70. Tinha no capitão um dos seus amigos mais íntimos. Uns 2 dias depois de nossa visita a Peter, Mano recebeu a mim e a minha esposa em sua garagem em Deception Bay, pouco ao norte de Brisbane. O Senhor das Moscas, na vida real, contou Mano, começou em junho de 1965. Os protagonistas eram 6 garotos, todos alunos do St. Andrews, um rígido internato católico de Nuku'alofa. O mais velho tinha 16, o mais novo 13, e todos compartilhavam algo em comum. Estavam entediados. Os adolescentes queriam aventuras, não lições de casa, uma vida no mar, e não na escola. Então, eles bolaram um plano de fuga para Fiji, a cerca de 600 quilômetros de distância, ou talvez até a Nova Zelândia. Muitos garotos da escola sabiam, mas todos achavam que era uma piada, recordou Mano. Só havia um obstáculo, nenhum deles tinha um barco, por isso resolveram pegar emprestado um dos do Sr. Taniela Ohila, um pescador de quem ninguém gostava. Não demorou que os meninos preparassem a viagem. 2 sacos de banana, alguns cocos e um pequeno fogareiro a gás bastariam. Não ocorreu a nenhum deles levar mapa, muito menos bússola.
e nenhum deles era um marujo experiente. Só o mais novo, David, sabia manobrar um barco, o que, segundo ele, foi o motivo de quererem que ele fosse junto. A jornada começou sem problemas, ninguém notou a pequena embarcação saindo do porto naquela tarde. O céu estava limpo, apenas uma pequena brisa encrespava o mar tranquilo. Naquela noite, porém, os garotos cometeram um erro grave. Eles dormiram. Acordaram algumas horas depois debaixo de chuva, estavam no escuro e só conseguiam ver ondas espumantes ao redor. Içaram a vela, que o vento imediatamente rasgou em pedaços. Logo depois o leme quebrou, e quando voltaram para casa, ironizou Sione, o mais velho. Vamos dizer a Taniela que o barco é igualzinho a ele, velho e rabugento. Nos dias que se seguiram, não houve muito motivo para piada. Ficamos 8 dias à deriva, Otomano, sem comida, sem água. Eles tentaram pescar, conseguiram recolher um pouco de água de chuva nas cascas de coco e dividiram tudo entre si, cada um tomando um gole pela manhã e outro à noite. Sione tentou ferver a água do mar no fogareiro, mas ela transbordou e queimou sua perna. Então, no 8º dia, eles avistaram um milagre no horizonte. Terra, uma pequena ilha, para ser mais exato. Não um paraíso tropical, com palmeiras ao vento e praias de areia, mas um grande maciço rochoso que chegava a mais de 300 metros acima do nível do mar. Atualmente, Ata é considerada inabitável. Um experiente aventureiro espanhol descobriu isso alguns anos atrás. Achou que seria um bom local para expedições de mergulho em navios naufragados, tendo como público gente rica com desejos exóticos. Foi verificar pessoalmente, mas 9 dias depois teve que desistir. Quando um jornalista perguntou se sua empresa se expandiria até aquele afloramento rochoso, ele respondeu sem hesitar: Nunca, a ilha é difícil demais. Os adolescentes tiveram uma experiência bem diferente, escreveu o capitão Warner em suas memórias. Quando chegamos, os garotos tinham estabelecido uma pequena comuna com horta, troncos de árvores ocos para armazenar água de chuva, academia com halteres peculiares, quadra de badminton, galinheiro e um fogo permanente. Tudo com trabalho manual, uma velha faca e muita determinação. Foi Stefan que depois se tornou engenheiro, quem, após incontáveis tentativas fracassadas, conseguiu produzir uma faísca empregando 2 gravetos. Enquanto os meninos do livro Senhor das Moscas trocaram socos por causa do fogo, os do Senhor das Moscas da vida real cultivaram para que o fogo nunca apagasse, por mais de 1 ano. Os garotos combinaram de trabalhar em duplas, numa rígida programação de trabalho no jardim, na cozinha e na vigília. Às vezes brigavam, mas sempre que isso acontecia, eles resolviam as questões determinando um intervalo. Os encrenqueiros iam para os lados opostos da ilha a fim de esfriar a cabeça. E depois de 4 horas, ou coisa assim, nós os reuníamos de novo. Recordou-se Mano. Então, dizíamos, tudo bem, agora peçam desculpas. Foi assim que continuamos amigos. Os dias começavam a terminar com uma canção e uma prece. Colo improvisou um violão com um pedaço de madeira velha, meia casca de coco e 6 arames que salvaram do barco destroçado, instrumento que Peter guardou por todos esses anos e tocava para animar o estado de espírito. E o estado de espírito realmente precisava ser animado. Quase não choveu durante o verão, o que fez os garotos ficarem loucos de sede. Tentaram construir uma jangada para sair da ilha, mas ela se desfez com o baque das ondas. Depois, uma tempestade passou pela ilha e derrubou uma árvore da cabana onde viviam. O pior de tudo foi quando Stefan escorregou, caiu de um penhasco e quebrou a perna. Os outros desceram atrás dele e o carregaram de volta. Colocaram tala na perna fraturada
improvisando com gravetos e folhas. Não se preocupe, brincou Sione. A gente faz seu trabalho enquanto você fica aí deitado como o rei de Taú Rafal Tupou. Os garotos só foram resgatados em 11 de setembro de 66. Fisicamente estavam todos em ótima forma. O médico local, Dr. Possessi Fonua, ficou admirado com a musculatura dos meninos e com a perna perfeitamente curada de Stefan. No entanto, não foi o fim da pequena aventura dos 6, pois quando chegaram a Nuku'alofa, a polícia os aguardava. Seria de se esperar que os policiais estivessem emocionados com a volta dos 6 garotos perdidos à cidade, mas não. Eles abordaram o barco de Peter, prenderam os garotos e os levaram para a cadeia. O Sr. Taniela Orrila, cujo veleiro dos garotos tinham emprestado 15 meses antes, ainda estava furioso e resolveu processar a todos. Felizmente para os garotos, Peter bolou um plano. Ele percebeu que a história daquele naufrágio era um material perfeito para Hollywood. 6 garotos isolados numa ilha seria um assunto sobre o qual as pessoas falariam durante anos. Como era o contador corporativo do pai, Peter conseguiu os direitos de filmagem para a empresa e ele já conhecia gente na televisão. O capitão sabia exatamente o que fazer. Primeiro, ligou de Tonga para o chefe do canal 7 de Sydney. Você pode ficar com os direitos para a Austrália. Eu só quero os direitos para o resto do mundo. Depois disso, vamos tirar esses garotos da prisão e os levar de volta à ilha. Em seguida, Peter foi falar com o Sr. Willa e pagou 150 libras pelo barco, libertando os garotos com a condição de que cooperassem com ele no filme. Alguns dias depois, uma equipe do Channel 7 chegou no velho DC-3, que voava uma vez por semana para Tonga. Ao descrever a cena para mim e Marty, Peter dá risada. 3 daqueles tipos de TV, de terno e sapatos pontudos, desceram daquele avião. Quando o grupo chegou à ata, com os 6 garotos a tiracolo, e a turma do Canal 7 estava verde de enjoo. Para piorar as coisas, ninguém sabia nadar. Não se preocupe, tranquilizou Peter. Esses garotos podem salvar vocês. O capitão levou o homem tremendo de medo num barco, a remo, até o quebra-mar. E é aqui que vocês descem. Mesmo 50 anos depois, a lembrança faz os olhos de Peter lacrimejarem, dessa vez de tanto rir. Joguei o pessoal do barco, aqueles australianos da TV começaram a afundar, e o pessoal de toga mergulhando para pegar todo mundo e passar pelo quebra-mar até chegar aos rochedos. Depois, a equipe teve de escalar o penhasco e levou o resto do dia. Quando finalmente chegou ao topo, a equipe de TV desabou de exaustão. Não foi surpresa que o documentário sobre Ata não tenha feito sucesso. Não só as tomadas ficaram horríveis, como a maior parte dos filmes em 16mm foi perdida, deixando uma cópia de apenas 30 minutos. Na verdade, 20 minutos mais os comerciais, corrige Peter. Naturalmente, logo que eu soube do documentário do Canal 7, quis assistir. Peter não tinha uma cópia, então assim, quando voltei à Holanda, entrei em contato com uma agência especializada em localizar e restaurar velhas filmagens, e por mais que procurassem, porém, não encontraram em parte alguma. Foi então que Peter voltou a intervir, me pondo em contato com um cineasta independente chamado Steve Bowman, que fizera uma visita aos garotos, os quais não eram mais garotos, em 2006. Steve estava frustrado pela história deles nunca ter recebido a atenção que merecia. Seu documentário jamais chegou a ser exibido porque o distribuidor foi à falência. Mas ele ainda tinha os copiões das entrevistas e gentilmente ele se ofereceu para me mostrar as imagens.
e também me pôs em contato com Sione, o mais velho da turma. Depois que disse que tinha a única cópia que restava do documentário original de 16mm. Posso assistir? Perguntou Steve. É claro, respondeu. E foi assim, meses depois de ter topado com uma história sobre 6 garotos náufragos num blog obscuro, que de repente eu estava assistindo as imagens originais de 1966 no meu laptop. Eu sou Sione Fatawa, começava. Eu e 5 colegas de classe do St. Andrews viemos parar nessa ilha em junho de 1965. Bem, o clima, quando os garotos voltaram para junto da família em Tonga, era de júbilo. Quase toda a população da ilha de Raáfeva, com 900 habitantes, compareceu para recebê-los. Assim que terminava uma festa, iniciava os preparativos para outra, dizia a voz de um narrador de documentário. Peter foi conclamado herói nacional. Logo recebeu uma mensagem do próprio rei de Taufa-Ahau Tupou IV, convidando-o para outra audiência. Obrigado por ter resgatado 6 súditos meus, disse Sua Alteza Real. Há algo que eu possa fazer por você? O capitão não precisou pensar muito. Sim, eu gostaria de pescar lagostas nessa área e abrir um negócio por aqui. Desta vez, o rei consentiu. Peter voltou a Sydney, pediu demissão da empresa do pai e encomendou um novo barco. Em seguida, reuniu os 6 garotos e ofereceu a oportunidade de eles fazerem o que inicialmente gostariam de ter feito. Conhecer o mundo que existia além de Tonga. Então contratou Sione, Stefan, Colo, David, Luke e Mano como tripulantes de seu novo pesqueiro. O nome do barco? Ata. Bem, vou terminar aqui na página 50.